O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom dia, galerinha! Tudo bem? Meu nome é Lucas, sou professor do primeiro ano do ensino fundamental daqui de Piracicaba, tá bom? Hoje nós vamos ter uma aula de matemática. Quem gosta de matemática? Vai levantando a mão aí, tá bom? Hoje a gente vai ter uma aula sobre padrão e sequência. Mas antes de a gente começar a aula, assim como na sala de aula, a gente vai fazer os nossos combinados da aula. Mesmo que vocês estão assistindo de casa, mas mesmo assim a gente precisa de combinados para que a aula aconteça melhor. Tá bom? Então os nossos combinados da aula primeiro, né? Como que nós estamos acordando, vamos se espreguiçando, tá bom? Nosso primeiro combinado, então, é lavar o nosso rosto, né? Para que a gente acorde, desperte e preste bastante atenção na aula. O nosso segundo combinado é procurar um lugar silencioso da nossa casa, tá bom? Pede para a mamãe, para o papai, arrumar um lugar bem silencioso para que vocês se concentrem, tá certo? Aí o nosso terceiro combinado é a nossa respiração, para que a gente entre na nossa aula de uma forma bem produtiva, bem leve. Então a gente vai cheirar a florzinha e assoprar a velhinha, tá bom? Para que a gente fique bem tranquilo e aprenda melhor. E também peça ajuda para um adulto, tá bom? Para que ele fique do seu lado, te orientando, tá certo? Bom, vamos lá. Antes de começar a nossa aula, olha, vocês já estão vendo aí os números dançando, né? O 1 e o 4, porque a nossa aula é de matemática. Nós vamos falar sobre números, sobre padrão, sobre sequência. Mas antes de começar a nossa aula, acredito que na sala de vocês, em casa, né, nas atividades, as professoras têm passado os números, né, de 1 a 10. Então vamos contando eles para a gente não esquecer mesmo, é um exercício, tá bom? 1, 2, e aí pode ir repetindo junto comigo, falando junto comigo na televisão, tá bom? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É sempre importante, antes de a gente começar as nossas atividades, a gente sempre fazer esse exercício, né? Para que a gente não se esqueça dos números, dos formatos dos números. Olha como que eu faço eles. Tá bom? Então vamos começar. Você sabe o que é sequência e padrão? Antes de tudo, eu queria apresentar para vocês um amigo que eu tenho aqui. O nome dele é Nilo. Ele também tem 6 anos de idade e também está no primeiro ano. E ele também veio aqui me acompanhar porque ele também quer aprender o que é sequência e padrão. Então, ao longo da aula, vocês vão ver que vai acontecer algumas situações com o Nilo. Tá bom? Então vamos lá. O Nilo vai ficar aqui prestando bastante atenção. O Nilo também está fazendo atividades em casa, tá certo? Ele costuma primeiro fazer as atividades dele e depois brincar, porque ele gosta de deixar tudo bem organizado para que ele aprenda melhor. Então vamos lá. Você sabe o que é sequência e padrão? Olha lá, a Joaninha. Tá na dúvida também. O que é uma sequência? Quando eu falo a palavra sequência, o que vocês pensam? Olha lá, sequência. O que é uma sequência? Sequência é uma ordem a ser seguida. Existem vários tipos de sequência, mas a gente tem que colocar na nossa cabecinha que sequência é uma ordem a ser seguida. Por exemplo, existe a sequência numérica, que é o que a gente acabou de fazer, inclusive. Tá vendo que os números, olha, eles têm uma sequência, uma ordem. Começa pelo 0, depois tem o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá vendo que tem uma sequência, uma ordem para que ele aconteça? Outro exemplo, o calendário, isso mesmo. O calendário tem bastante exemplo de sequência. Vamos ver? Por exemplo, ó, o calendário do mês de março de 2021, que é o mês que nós estamos, né? Olha aqui, ele segue ele tem bastante exemplos de sequência. Por exemplo, começando pelos números. Tá vendo que ele também segue uma sequência numérica? Tem dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, dia 7, aí volta de novo.
8, 9, 10, tá vendo? Ele tem uma sequência de dias, uma sequência numérica. Só que o nosso calendário também, ele traz outro tipo de sequência. Vamos ver? Os dias da semana. Vocês perceberam que lá tem os dias da semana? Que é domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Tá vendo? Ele segue uma sequência, uma ordem de dias da semana. Quando termina o sábado, volta de novo no domingo, segunda-feira, terça-feira. Tá vendo? Isso é uma sequência, é uma ordem. Nosso calendário também, ele também traz outra sequência, que são os meses do nosso ano. O nosso ano, ele tem 12 meses. Janeiro, já foi, né? Fevereiro, março, que é o que estamos agora, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Tá vendo que ele segue uma sequência? Quando acaba o dezembro, ele volta de novo em janeiro, né? Isso é uma sequência, é uma ordem, tá bom? Outro exemplo. As sequências, elas não acontecem só com números, né? Olha aqui, nosso alfabeto. Nosso alfabeto, ele também segue uma sequência, né? Ele também segue uma ordem alfabética. Quando a professora de vocês passa uma atividade para vocês e falam assim, façam essa atividade na ordem alfabética. Ela está pedindo para que vocês respeitem essa ordem. Tá vendo? Eu não começo falando o alfabeto no A, D, X. Não, eu tenho uma ordem, que é essa daí, ó. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Tá vendo? Eu sigo uma ordem, a ordem alfabética. Isso também é uma sequência, um exemplo de sequência, né? Agora que a gente aprendeu um pouco sobre sequência, né, que a gente viu lá a sequência numérica, a sequência do calendário, a sequência do alfabeto, vamos fazer um desafio. Vamos ver se vocês estão preparados para o desafio. Olha isso. Tá vendo que aí tem uma menininha e tem alguns números aí na frente, né? Aí tá pedindo para que a gente coloque na sequência. Então, olha lá, qual tipo de sequência que é essa? É uma sequência numérica, né? Porque eu tenho números aí. Mas, ó, tem o 0, aí depois do 0 não tem nada e depois já tem o 2. Então, que número será que vem aí nessa sequência? Então, é 0, 1, 2, depois, olha lá, 3, 4, 5, tá vendo? Isso é uma sequência, certo? Conseguiram fazer aí? Vamos lá. Depois que a gente aprendeu um pouco sobre o que é sequência, vamos pensar um pouco sobre o que é padrão. Coloquem na cabeça o que é sequência, porque a gente precisa saber o que é sequência para a gente conseguir aprender sobre o que é padrão. Padrão é a forma de organização de determinada ordem. Então, é a forma que eu organizo as ordens. Por exemplo, vocês viram que no alfabeto eu começo com A, B, C, D, né? Isso é uma sequência. Então, o padrão vai ser a forma como eu organizo essa ordem. É aquilo que segue uma regularidade, uma repetição. Por exemplo, quando eu termino lá, né? O X, Y, Z. Aí eu volto de novo para o A, B, C, né? Ele segue uma regularidade, uma repetição. Ó, isso vai ficar bem mais claro nos próximos slides. Querem ver? Para entender melhor, olha lá. Vamos ouvir uma breve história? Porque a gente está tendo uma aula de matemática, mas quem disse que a gente não pode trabalhar com histórias também, né? Que eu sei que vocês gostam de ouvir histórias. Nila é uma criança organizada e não gosta de bagunça. Depois que termina todas as suas tarefas da escola e ajuda seus pais nas tarefas de casa, sua mãe deixa ele brincar no seu quarto. Ele tem vários brinquedos, mas os seus preferidos são os carrinhos, as bolas e os bonecos. Na hora da brincadeira é uma aventura. Ele faz uma pista com vários obstáculos para seus carros atravessarem, monta um campo de futebol para brincar com suas bolas e veste seus bonecos com roupas variadas. No entanto, na hora de organizar os seus brinquedos, Nilo sempre organiza da seguinte forma. Primeiro vem os carrinhos, depois ele organiza as bolas e por fim seus bonecos.
Então, essa é a sequência. Carrinhos, bolas, bonecos. Então, vamos lá. A gente viu que o Nilo, então, ele é uma criança bem organizada, mas que antes dele brincar, ele primeiro faz suas tarefas e ajuda seus pais em casa, né? E aí depois, ele gosta muito de brincar com os carrinhos, as bolas e os bonecos. Ele tem muitos carrinhos, muitas bolas e muitos bonecos. Só que na hora de terminar a brincadeira, quando ele vai organizar isso, ele sempre coloca nessa sequência os carrinhos, as bolas e os bonecos. Bom, olha lá o padrão dos brinquedos de Nilo. Então tá vendo que a gente consegue ver um padrão aqui? Porque existe uma regularidade, existe uma repetição depois. Porque primeiro ele coloca carrinhos, bolas, bonecos. Depois carrinhos, bolas, bonecos. Essa é a sequência, essa é a ordem dele. O padrão dos brinquedos de Nilo é esse. Carrinhos, bolas, bonecos. Certo? Por exemplo, outro exemplo de padrão. Olha lá. O que eu tenho aí? Fala comigo. Pode falar em voz alta, não tem problema de vocês estarem falando com a televisão. Olha aí. O que eu tenho? Materiais escolares. Então, eu tenho um lápis, depois do lápis eu tenho uma borracha, depois da borracha eu tenho um apontador. Aí, olha lá o que vem depois do apontador. Um lápis de novo, uma borracha e um apontador. Então, tá vendo? Qual que é a regularidade disso? Qual que é o padrão disso daí? Lápis, borracha, apontador. Entendeu? Acaba no apontador. Quando acaba no apontador, volta para o começo. Lápis, borracha, apontador. Então, olha aí. O que eu coloco aí onde está em branco, então? O que vocês acham que eu coloco aí? Seguindo este padrão, esse mesmo padrão. Lápis, borracha, apontador. Lápis, borracha, apontador. Então, olha aí. Depois do apontador, eu vou colocar o lápis. Depois do lápis, borracha. E depois, apontador. Né? O Pro deixou em branco aí para que vocês pensem, para que vocês consigam imaginar o que a gente vai colocar aí, tá certo? Vamos ver. Olha lá, o padrão é lápis, borracha e apontador. Esse é o padrão, por quê? Porque quando acaba no apontador, volta no lápis, borracha e apontador, tá certo? Então o padrão é lápis, borracha e apontador. Este é o padrão. Vamos ver outro exemplo. Olha aí, agora eu tenho cores, quadrinhos com cores, cor amarela e verde. Então fica amarela, verde, amarela, verde, amarela. E qual que então que viria aí, se a gente pensasse no padrão? Pensem aí, falem comigo. Qual que viria se o padrão é esse? Amarelo, verde, amarelo, verde, amarelo, verde. Então aí viria verde, tá certo? O padrão é amarelo e verde. Então, quando acaba o verde, volta de novo. Há uma repetição. Amarelo, verde. Então, aí onde está em branco, eu colocaria a cor verde, né? Agora é a hora do desafio. Vamos ver se você vai conseguir. O Nilo está aqui, ó, super prestando atenção. Vamos ver se vocês vão conseguir. Desafio. Jogo das cartas. Olha, um jogo das cartas. Pensando no padrão, pensando na nossa aula de hoje, tudo que a gente aprendeu sobre sequência, que é uma ordem, né? Padrão, que a gente tem uma regularidade, uma repetição de alguma coisa. Olha lá, o jogo das cartas. A primeira carta é 2. Prestem muita atenção. Olha lá. A primeira carta é 2. Tá vendo que tem 4 cartas ali que elas estão viradas? Tá vendo? Vamos descobrir quais são as outras cartas. E aí, descobrindo quais são as outras cartas, a gente vai tentar pensar qual que é o padrão que está sendo utilizado aí. Vamos ver. 2. A segunda carta, olha lá, virou a segunda carta. É 4. Então, presta atenção. Volta lá do começo. A primeira carta é 2, a segunda carta é 4. Vamos pensar. Que padrão que está sendo usado aí? A terceira carta é 6. Ué. Ó, o Nilo está aqui pensativo, está tentando descobrir. Olha lá. Primeira carta é 2. Segunda carta é 4. Terceira carta é 6. Vamos pensando aí o que está acontecendo, né? Qual que é o padrão que está sendo utilizado aí? Qual que é o critério, né, para ser 2, 4, 6? Vamos ver a quarta carta. A quarta carta é 8. Então, olha lá. Primeira carta,
2, que nós viramos. Segunda carta, 4. Terceira carta, 6. Quarta carta, 8. Então, as cartas estão seguindo o padrão. Daí a gente já percebeu. Então, qual será a quinta carta? Vamos pensar bem. Olha aí, a gente está seguindo o padrão. Lembrando que o padrão é aquilo que segue uma regularidade, uma sequência, né? Então, olha lá. 2, 4, 6, 8. O que está acontecendo com os números? Eu tenho 2. Aí, de repente, eu pulo para o 4. O que aconteceu aqui? Aí, de repente, do 4 eu pulo para o 6. O que aconteceu aqui? O que está acontecendo? Prestem bem atenção. Do 2 eu vou para o 4, do 4 eu vou para o 6, do 6 eu vou para o 8. O que será que é, hein? Vamos descobrir? A última carta é 10. Então, olha aí, o padrão que a gente foi seguindo aí no jogo das cartas, foi colocar as cartas de 2 em 2, porque olha lá, a primeira cartinha, 2. Aí do 2 eu já fui para o 4, ou seja, eu pulei 2, tá vendo? 2, 3, 4. Aí do 4 eu já fui para o 6. Olha que eu pulei 2. 4, 5, 6. Olha lá, pulei 2. Aí do 6 eu já fui para o 8. Também pulei 2, olha. 6, 7, 8. E do 8 eu fui para o 10, né? Também pulei 2. 8, 9, 10. Tá vendo? Esse é o padrão desse jogo. Que são colocar cartas de 2 em 2. Esse é o padrão. Entenderam? Então, para não esquecer, para deixar na nossa cabecinha, para quando a gente for fazer as atividades ao longo desse ano, a gente sempre lembrar que sequência é uma ordem a ser seguida, né? Uma ordem que eu sigo. Os numerais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá vendo que eu estou seguindo uma ordem? Isso é uma sequência. Do alfabeto A, B, C, D, E. Tá vendo que eu também estou seguindo uma ordem, que é a ordem alfabética? É uma sequência. Padrão é aquilo que segue uma regularidade. Olha lá. Igual a gente acabou de fazer com o jogo das cartas. Olha lá a regularidade desse padrão. Olha lá. 2, 4, 6, 8. O padrão aí é seguir a regularidade de números de 2 em 2. Olha lá. Outro tipo de padrão, que são os quadrinhos com as cores azul, preto, azul, preto. Está seguindo um padrão. E o padrão é colocar as cores no azul e no preto, no azul e no preto. Então, o padrão é aquilo que a gente segue uma regularidade. Entenderam? Então, espero que vocês tenham gostado. O Nilo aprendeu bastante nessa aula de hoje, tá bom? Então, quando vocês forem fazer as suas atividades sobre padrão e sequência, pensem nessa aulinha que a gente aprendeu hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. O Pro preparou com muito carinho para vocês. E até a próxima. Beijão! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Isabela e essa aula de hoje é destinada aos alunos do segundo ano. Nós vamos falar sobre língua portuguesa, sobre o conteúdo de parlendas. Antes de iniciarmos, você sabe o que é uma parlenda? Parlendas são músicas, versos cantarolados que nós utilizamos em brincadeiras de pular corda, brincadeiras de roda, e elas são muito importantes no processo de alfabetização. Com elas, nós conseguimos aprender a ler e a escrever com mais facilidade, porque são músicas que nós geralmente conhecemos. Então, vamos iniciar essa aula com a parlenda A Casinha da Vovó. Não sei se vocês conhecem, mas eu vou ler para vocês. A casinha da vovó, cercadinha de cipó. O café está demorando, com certeza não tem pó. Uma característica muito importante das parlendas é que elas têm rimas, né? Então aí a gente pode perceber que vovó rima com cipó e com pó.
Então, isso ajuda bastante a gente na hora de escrever, porque nós relacionamos as palavras com as rimas. Vamos entender um pouquinho sobre essa parlenda. De quem é a casinha? Então, vamos ler novamente. A casinha da vovó, cercadinha de cipó. O café está demorando, com certeza não tem pó. Eu acho que vocês já sabem de quem é a casinha, né? Da vovó. Então, vamos para a próxima. Por que o café está demorando? Porque no último verso nós temos a resposta. Com certeza não tem pó. O pó é utilizado para preparar o café. Eu não sei se vocês já viram a mamãe ou a vovó fazendo café, mas é necessário utilizar o pó para que ele se transforme naquele líquido preto, né? Que tem aquele cheiro muito peculiar do café. Então, o café da vovó está demorando porque não tem pó. Pergunta 3. Quantas palavras tem o texto? Olha só, pessoal. Quando a gente lê, quando a gente escreve, é muito importante a gente saber diferenciar as palavras aí. Então, ali no primeiro verso, a casinha da vovó. Quantas palavras vocês conseguem identificar? Ó, a é uma palavrinha. Casinha é outra palavra. Da vovó. Então, no primeiro verso, nós temos 4 palavras. A letra A também é uma palavra ali. Ela é um artigo, então também é considerada uma palavra. No segundo verso, cercadinha de cipó. Então, mais 3. Já temos 7 palavras. Mais uma. Café está demorando. Então, tínhamos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 palavrinhas, então, nós temos nessa parlenda. Muito bem. Qual é a última palavra do texto? Olha, essa pergunta também é muito importante. A última palavra, ela vai estar no último verso. Vocês conseguem localizar? É a palavrinha ó. Essa palavra é a última, tá? Não é a frase inteira. Quando nós pedimos para vocês localizarem, às vezes vocês confundem o verso, que é a linha toda, com a palavra. A palavrinha é a última que está separada pelo espaço, tá? Agora, vamos continuar o estudo dessa parlenda, escrevendo algumas palavrinhas que estão faltando aí. Então, vocês vão me ajudar. A casinha da... Qual palavrinha está faltando? Vovó. Quando você for escrever, sempre fale a palavra. É muito importante, porque você vai relacionar com a sílaba. Vovó, vô. Então, eu já sei que é a letra V. Então, olha só. Vô é V com O. Vó também, novamente. V com O. Só que o segundo O tem um acentinho, né? Para formar vovó. No verso abaixo, a primeira palavrinha que está faltando é a palavra cercadinha. Cercadinha, 4 sílabas. A primeira sílaba, cercadinha, começa com a letra C, C com E. Então, cerca. O K igual da casinha, cercadinha. E o final, a gente tem essa sílaba que é um pouquinho diferente, que é o NHA. Depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre ela.
que ela faz esse som um pouquinho diferente. Cercadinha de cipó, 2 sílabas. Si, C com I. Ó, P, O. Olha lá, estamos formando as palavras que estão faltando na parlenda. O café, café, 2 sílabas. Ca, igual da casa, então C com A. Fé, F, E. O café está demorando, com certeza não tem pó. O final da palavra cipó é igual à palavra pó, então ali a gente já sabe, ó, com certeza não tem pó. P-O. Muito bem. Escrevemos aí as palavrinhas que estavam faltando na parlenda. Eu também escolhi uma parlenda que vocês conhecem bastante quando vocês pulam corda, que é a parlenda salada, saladinha. Então vamos ler, ó. Salada, saladinha, bem temperadinha, com sal, pimenta, fogo, foguinho, fogão. Com certeza você já ouviu essa parlenda, né? Vamos ver aqui. Nessa atividade, a parlenda está com os versos fora de ordem. Então, nós precisamos organizá-los. Eu já sei que a parlenda começa com salada, salada. Então, eu vou procurar qual verso vai ser o primeiro. Se ela começa com salada, a letra tem que ser S, S com A, faz sa. Então, vamos ver qual verso seria o primeiro. O último aí, né, da imagem, então, é o 1. Seria o primeiro verso da nossa parlenda. Salada, saladinha. Bem temperadinha. Agora nós vamos procurar o segundo. Bem. Começa com a letra B. Né? Se você ainda não domina muito a leitura, procure a letra inicial, a letra final, para saber qual é o próximo verso. Bem, então, é o que está acima. É o verso 2. Salada, saladinha, bem temperadinha. Com sal. Sobrou 2 versos aí. Com. Como eu faço a sílaba com? Com. Tem o som do C com O. Então, é a primeira aí, é a sílaba, o próximo verso, né? Com sal, pimenta. E sobrou fogo, foguinho, fogão. Olha lá o som do F. Fogo, foguinho, fogão. Muito bem, agora a parlenda está organizada, com os versos na ordem. Outra atividade muito legal que a gente aprende bastante com as parlendas é a segmentação, que é separar as palavras. Quando a gente escreve, a gente não pode deixar tudo junto, né? Nós temos que escrever cada palavra no seu lugar e separá-las com o espaço das outras. Então, nessa atividade, a parlenda está toda misturada. O primeiro verso, vocês podem ver ali, não tem espaço, né? Então, vamos ler, ó. Salada. Depois da letra A, do da, a gente tem que separar. Salada, saladinha. Então, aí, nós temos que sempre dar um espaço entre as palavras. No segundo verso, bem temperadinha. Temperadinha é outra palavra. Com sal, pimenta. Agora o último verso. Fogo, separa, foguinho, fogão. Isso. Conseguiram perceber como é importante separar?
senão quando nós formos realizar a leitura, fica muito confuso, né? E as pessoas não conseguem entender. Então, preste muita atenção quando você escrever a separação das palavras, tá? E como eu disse para vocês, nós íamos falar um pouquinho sobre o NH. Nessas duas parlendas, da casinha da vovó e da salada, saladinha, nós temos algumas palavras onde aparece o NH. E ele tem um som um pouquinho diferente do normal. Então, percebam, falem junto comigo as palavras. Casinha, cercadinha, saladinha, foguinho, temperadinha. Percebem que o som do NH é nha, nhô. Por quê? Ele tem o H junto com a letra N, senão ele ficaria casina, cercadina, e a gente não fala desse jeito, né? A gente usa então o H para fazer esse som do nha. E isso vai aparecer em várias palavras do nosso dia a dia. E eu coloquei 2 exemplos aí, onde a gente vai encontrar o NH. A primeira palavra é a Joaninha. Então, quando você escrever e você perceber que tem esse som nha, é porque você precisa usar o NH. Joaninha. A última sílaba, você vai ter que usar o NH. Então, Joaninha. Vamos ver como se escreve. Olha lá, na última sílaba nós encontramos o NH. E a minhoca, na sílaba do meio, minhoca, a gente vai encontrar então o NH. Olha lá como essa sílaba é importante. E aí eu proponho para vocês uma atividade onde vocês vão escrever uma lista de 5 palavras usando NH. Vocês vão pensar aí no seu dia a dia, onde que você encontra essa palavra. Tem na farinha, na galinha. Pensem aí, escrevam essas 5 palavrinhas com atenção e depois vocês podem tirar uma foto ou até mesmo levar a atividade para sua professora na escola ver depois, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Samira e hoje nós vamos fazer aulas de língua portuguesa. Para a nossa aula de hoje, eu vou ler um texto, na verdade um poema, desse livro Isto ou Aquilo, da Cecília Meirelles. O poema que nós vamos ler hoje é o poema Cavalinho Branco, aqui do livro da Cecília. Este poema. E depois nós vamos conversar um pouquinho sobre algumas palavras desse poema. Vamos lá? O Cavalinho Branco. À tarde, Cavalinho Branco está muito cansado, mas há um pedacinho do campo onde é sempre feriado. O cavalo sacode a crina loura e comprida e nas verdes ervas atira sua branca vida. Seu relincho estremece as raízes e ele ensina aos ventos a alegria de sentir livres seus movimentos. Trabalhou todo o dia tanto, desde a madrugada. Descansa entre as flores, cavalinho branco de crina dourada. Gente, que poema lindo, não é? Da Cecília Meirelles. A Cecília Meirelles, aqui a fotinho dela, ela é uma autora brasileira e ela se preocupou e se interessou em fazer poesia para as crianças. E sabiam que a Cecília foi a primeira pessoa no Brasil que formou uma biblioteca só para crianças, com textos infantis, textos divertidos e gostosos de se ler. Então,
Cecília Meirelles, nossa amiga aqui. Voltando para o nosso poema do Cavalinho Branco. Vocês percebem quando nós lemos um poema que as palavras são muito bem escolhidas? Quando alguém quer fazer um poema, pensa bem, vai buscar uma palavra diferente, vai buscar uma forma diferente de dizer alguma coisa, uma forma às vezes mais delicada, mais sensível. Quando a gente vê aqui, por exemplo, que há um pedacinho do campo onde é sempre feriado, olha que legal, né? Que palavra interessante de ser buscada. Na nossa língua portuguesa, cada palavra tem uma função dentro do texto. Cada palavra é usada para expressar alguma coisa. Então, por exemplo, nós temos os substantivos. Eu acho que vocês que estão no 3º ano e as outras crianças que também estão nos assistindo dos outros anos já sabem o que é um substantivo. Todas aquelas palavras que são usadas para dar nomes para alguma pessoa, para algum animal especificamente, para alguma coisa, para algum sentimento, coisas que nós não podemos tocar com as mãos, são os substantivos. Dão nome para cidades, para estados, países, os substantivos. Nós temos também os verbos. Sempre que eu quero expressar uma ação, o que eu li, o que eu cantei, o que eu dancei, o que eu pulei, eu uso um verbo para expressar a minha ação, ou o meu estado, como eu estou. E nós temos também os adjetivos. E é sobre os adjetivos que nós vamos falar hoje, tá? Observem, então, as palavras que estão sendo usadas nesse lindo poema da Cecília para falar de alguns substantivos aqui. Nós temos o cavalinho. No texto da Cecília, como ela diz que o cavalinho é? Branco. Como é a crina do cavalinho? Sabe a crina, o cabelão do cavalinho? É loura e comprida. Mas, professora, não existe a palavra loura? Existe sim. Na verdade, na nossa língua portuguesa, nós podemos tanto usar loura como loira. Tá? É que na época que a Cecília escreveu, a palavra loura era mais usada, ok? Das ervas, a erva lá do campo, a vegetação, o texto diz que elas são verdes. A vida do cavalinho, ela é branca. E ela termina o poema de novo falando da crina do cavalo, que a crina é dourada. Tá? Então, turminha, essas palavras que nós vimos que estão dando uma característica para os substantivos são os adjetivos. A função dessas palavras, dos adjetivos, é dar uma característica para os substantivos, tá? São palavras que nós escolhemos com muito carinho e com muito cuidado quando nós vamos escrever um poema, quando nós vamos descrever um lugar, uma pessoa, o nosso amigo, os nossos pais, o lugar onde nós moramos. Nós usamos adjetivos para essas descrições, né? Para a gente se expressar bem, nos expressarmos com clareza, com palavras bem escolhidas. Por isso é muito interessante que a gente preste atenção nos adjetivos e aprender a usar cada vez mais, procurando textos diferentes, prestando atenção na forma que as coisas estão sendo narradas, faladas nos textos. Bom, continuando aqui um pouquinho, vamos pensar ainda. Voltando lá no poema, e se no lugar de cavalinho estivesse a palavra gatinha? Se no lugar de cavalinho estivesse a palavra cavalinhos? Como é que ficaria esse adjetivo? O adjetivo branco que está falando do cavalinho. Vamos pensar? Olha aqui na tela que está aparecendo junto. Seria a gatinha branca, os cavalinhos brancos, tá? Perceberam que o adjetivo também mudou? Quando eu estava falando de cavalinho, eu estou falando de um substantivo no gênero masculino. Então, o adjetivo estava no masculino. Quando eu falei de gatinha, estou falando de um substantivo
feminino, o adjetivo também vai para o feminino, então. E quando eu mudo para o plural? O adjetivo também vai, precisa acompanhar, porque não fica legal. Às vezes a gente até fala, né, no nosso dia a dia, na corrida, cavalinhos branco. Mas na nossa norma correta da língua portuguesa, são os cavalinhos brancos, ok? Vejamos também quando a autora fala da crina dourada. A palavra crina também é feminina. Mas e se a gente trocasse por uma palavra masculina, cabelo, por exemplo? Como é que ficaria? Cabelo dourado, tá? Então vamos prestar atenção nisso. Vamos usar adjetivos bem interessantes. Vamos usar também observar se estão no masculino, no feminino, se eles estão no singular ou no plural e fazer esse adjetivo combinar, tá certo? Para que os nossos textos falados, os nossos textos escritos estejam muito agradáveis de se ler, tá joia? E de se falar e de se ouvir. Porque, gente, a gente aprende a nossa língua portuguesa, essas aulas que nós temos na escola, agora a gente está um pouquinho a uma tela só de distância, né? Mas com uma proximidade. São sempre para nos fazer nos expressar melhor, com mais clareza, tá bom? Então, é isso, turminha. A nossa aula de hoje termina aqui. Continuem com a gente, continuem assistindo às aulas e vamos praticando. Um abraço e até mais!